Boa noite, meus amigos. Que a paz e o amor de Cristo esteja com todos nós. Amém. Eu sou o Gil de Paula e antes de entrarmos no nosso tema, eu gostaria de lembrar que é sobre a infância. Eu gostaria de lembrar uma palavra do Cristo que nos disse no Evangelho que se não renascermos de novo, não poderemos ver o reino dos céus. Na realidade, eu não vou falar sobre a infância, eu vou falar sobre as infâncias, pois temos duas. A primeira é a infância espiritual e a segunda, e a segunda é a infância carnal, a infância material. A primeira, a infância espiritual, ela se inicia quando Deus cria os espíritos e a todos os cria ignorantes e simples, mas também lhes dá o livre-arbítrio e imprime no seu caráter, imprime no seu espírito uma fagulha divina, uma fagulha essa que contém o amor, a bondade, a correção moral e a justiça. Também dá a cada espírito missões para que eles cresçam, avancem e progridam, subindo de uma classe espiritual mais inferior, passando por outras classes e chegando a uma classe superior, uma classe de espíritos de mais luz. Kardec faz uma pergunta à espiritualidade no livro dos Espíritos: seus espíritos são de natureza boa ou má? Seus espíritos são de naturezas boas ou más? Ou se esses espíritos, nós espíritos, nos melhoramos a nós mesmos? Logicamente, como já dissemos aqui, melhoramos a nós mesmos, porque nós nascemos ignorantes e simples. Então, temos uma caminhada para nos melhorarmos. Fazendo uma analogia, comparando com o progresso da humanidade, nós vemos que no tempo de Jesus, no tempo de Moisés, na Idade Média, há 100, 200 anos atrás, e às vezes há 30, 40 anos também, a humanidade se modificou bastante. Coisas que eram aceitáveis, procedimentos que eram até considerados normais, hoje já não são mais. A submissão da mulher, a escravidão, alguns tipos de crime, relacionamentos de homens com mulheres mais jovens e outras coisas. Então, os espíritos vão caminhando até serem espíritos de luz. E todos nós, sem exceção, seremos espíritos superiores, seremos espíritos de luz. A outra infância que nós temos é a infância material ou a infância que é a carnal, E por que nós temos essa outra infância? Para que passemos por experiências na carne, para que também progridamos, para que também crescemos por meio das experiências, nas diversas encarnações que temos. A criança nasce, a mãe, em meio às dores do parto, olha para aquela criança, hormônios são jogados na sua corrente sanguínea, no seu organismo, e ela se apaixona. Os pais, o pai, os parentes, os avós que vêm também se apaixonam pelo aspecto de fragilidade, pela aura de candura que aquela criança possui. E por que Deus permite que essa criança venha com essa aura? Justamente para conquistar os corações. Porque, se nos dermos conta, aquele espírito que está ali, muitas vezes, é mais evoluído do que os próprios pais. Ou pode trazer consigo uma bagagem de procedimentos não muito bons, uma bagagem de procedimentos não corretos e até que venha a maldade. Então, aquele ar de candura que envolve aquela criança é necessário para que
nós assim estamos frágeis e a protegemos. Ele poder que possamos lhe dar os primeiros ensinamentos. Os pais zelosos vão providenciar a alimentação desses filhos, o que eles vão vestir. Se adoecerem, vão procurar os remédios. Mais tarde, vão lhes dar a educação formal, mas muitos pais talvez se descuidem do que é mais importante, que é a educação cívica, é a educação moral, é a educação religiosa, que deve ser passada na primeira infância dessas crianças, dos nossos filhos. Uma pesquisa foi feita por um grupo de pesquisadores em 22 países, com vários grupos de jovens. E nessa pesquisa se perguntava por que alguns jovens se envolviam com drogas e até com perversões sexuais, os outros não. Então, criou-se alguns parâmetros para tentar se descobrir a causa disso. Primeiramente, pensou-se: será porque são filhos de pais separados? Será porque são de países desenvolvidos ou subdesenvolvidos? Será porque são filhos de pais ricos ou pobres? Será porque frequentam uma religião? E nada atendiam. Foram fazendo os diversos cortes até que chegaram à idade de 6, 7 anos. E descobriu-se que aquele grupo de jovens que não usavam drogas, que não usavam essas perversões sexuais, frequentaram a religião dos pais na primeira infância, nessa idade de 6, 7, 8 anos. E uma das coisas que, inclusive, os cientistas ficaram intrigados é por como essas informações dadas para as crianças numa idade ainda tenra perduraram até o período adulto. Isso mostra que o que nós passamos para os nossos filhos quando criança permanece. Os pais ensinam os filhos a escovar os dentes, ensinam os filhos aquele horário para comer, para dormir. Mais tarde, os filhos vão à escola regularmente. E muitos pais dizem que não querem forçar os filhos a frequentar uma religião. Na minha opinião, nós devemos sim levar nossos filhos a frequentar uma religião. Porque os conceitos dados, seja qualquer religião que seja, permanecerão por toda a vida, e isso provavelmente fará a diferença na vida dessas crianças. Os pais zelosos vão procurar matar as má tendências desses filhos do nascedouro. A minha esposa conta uma história. Ela foi criada com mais 5 irmãos. A mãe delas costurando, uma máquina de costura. O pai, logo cedo, abandonou a família e deixou aquela escadinha de filhos. Um determinado dia, um dos irmãos chega com um brinquedo. Ela virou para o filho e perguntou: quem foi que lhe deu esse brinquedo? Foi o coleguinha. Ela não pensou. Pegou a criança pela mão, vamos na casa do colega. Ela queria verificar. Certamente, ela sabia que até poderia envergonhar o filho, mas ela também sabia que não poderia dar brecha para o azar. Ela sabia que tinha que ser assertiva. E também dar um exemplo para os demais filhos. E assim foi feito. Tanto os 6 filhos se tornaram pessoas de bem. Mas, infelizmente, tem alguns pais condescendentes. O filho agride um coleguinha, agride um priminho. Filho, faz isso não, coisa feia. Não, os pais têm que ser assertivos. Não faça isso é errado, isso é feio realmente. Os pais zelosos
vão condenar essas atitudes. O filho mente, o pai vai achar graça? Não, vai ensinar para o filho que o filho não pode mentir. O filho grita com os pais vão aceitar isso? Não, os pais vão exigir o respeito desses filhos. Pai não é amiguinho de filho, não. Pai é amigo do filho. E o amigo ama, corrige e acompanha o crescimento dessa pessoa. O amigo lhe passa valores, ele cobra atitudes, ele cobra respeito. Os filhos, num determinado momento, podem não entender, até não aceitar, mas um dia entenderão. Tem um caso de um filho que chegou para um pai, ele disse: meu pai, você pega muito no nosso pé, você quer saber para onde nós vamos, com quem nós saímos, onde estamos, quer ver nossas notas? O pai vira-se para esse rapaz, ele diz: meu filho, você espere que eu erre por excesso de zelo, por omissão jamais. Passaram-se alguns anos, esse filho chega para os pais e diz: meus pais, ele já casado com uma família, meus pais, se eu tiver o acerto de 50% da educação que vocês me deram com os meus filhos, eu estarei muito satisfeito. Então, no primeiro momento, quando a pessoa é uma criança, é um adolescente, até pode se revoltar, pode até ficar chateado, mas quando ele crescer, quando ele criar uma consciência maior, né? Quando ele for mais consciente, quando ele estiver adulto, quando ele tiver a família dele, ele certamente pesará isso e verá que se seus pais fizeram isso, é porque ele amava, é pelo amor, e isso será reconhecido. Agora, eu não sei bem o que vocês acham dessa história, dessa situação, mas me parece que nós saímos do 0 para o 100. Quando eu era criança, quando eu era garoto, alguns pais batiam os filhos de forma agressiva, eram verdadeiramente agressivos. Chegava a machucar, né? Talvez no afã de corrigi-los, chegava até a machucá-los. Hoje, me parece que existe um excesso de permissividade. Alguns pais parecem que deixam o filho fazer tudo o que quiserem. O que vocês acham? Vocês acham que realmente existe uma permissividade ou está tudo normal? E por que acontece essa permissividade? Bom, no meu entender, é que antigamente era tudo criado aqui debaixo da lei mesmo, né? E aí vem toda a mudança, vem leis proibindo isso, proibindo a criação dos filhos, vem o conceito de declarar, quer dizer, os pais foram criados daquela forma, sabiam educar daquela forma, tiraram essa alma da mão dos pais e eles ficaram sem saber o que fazer. Mas isso aí também, né, as divergências, porque isso aí também garantiu a vida de muita gente, né? Porque se hoje em dia o pessoal mata criança, chega no hospital com criança morta, etc. Sim. Imagine você, se não houvesse um princípio tutelar, é claro que tem que ter equilíbrio, né? Porque se não tiver equilíbrio, não dá certo. Essas leis Eu sou totalmente a favor do conselho tutelar. mas se fosse antigamente, os pais não viam, eu acho assim, algumas vezes extrapolavam, a gente que sabe, né? Extrapolavam, isso aí gerou sérios problemas Emocionais nas crianças, nos filhos, né? Eu acho que é por isso que eu acho que de repente tem muita gente ainda que faz tratamento de psicólogo, né? Psicanalista, às vezes tem muitos problemas na infância. Tinha uma forma de violência que era a maneira de falar com os filhos, né? Seu isso, seu aquilo, você não é nada, você não é ninguém, você... Colocar para baixo a pessoa, né? Hoje o pessoal tem que tratar, porque... E José, eu costumo dizer o seguinte, que filho, ele cresce conforme ele é adubado. Sim, é o resultado Então, se você fala para o seu filho, você é inteligente, você é capaz, eu acredito em você, ele vai querer mostrar que ele é realmente inteligente.
inteligente, ele é capaz, e nós podemos acreditar nisso. Nem que seja para a gente convencê-lo disso, porque está num ser em crescimento, né? Nem que seja para convencê-lo de que ele pode, que ele é capaz, porque só aí ele vai buscar, digamos assim, né? Sim. Se ele tiver essa percepção de que ele pode. Você falou uma coisa importante, você fala isso para o pai do seu filho, você é inteligente, você é capaz, ele cria um compromisso com você. Ele fala assim, meu pai acredita em mim, meu pai confia em mim, eu não posso decepcioná-lo, eu vou ser o que ele acha de mim. Agora, se você vira, meu filho é burro, meu filho é capaz, como você falou, seu isso, seu aquilo, aí não dá, né? Aí o seu filho vai desacreditar nele mesmo. Exatamente, aí a criança não consegue chegar ao adulto, né? Sim. Fica perdido, porque ele não se acha capaz de nada. Claro. Só essa coisa do trauma realmente existe muito na cabeça das pessoas. Eu mesmo fui criada para espancar, fui matar também mesmo de traumado. Então eu dizia, quando eu tiver minha filha, jamais eu vou cuidar dos meus filhos dessa forma, eu vou tratar de outra forma. Só que eu não tinha referência. O que aconteceu? Eu acabei sendo permissiva demais. Entendi. Mas porque eu não tinha condições psicológicas, sabe? Eu tinha referência, não tinha nenhuma estrutura para fazer a coisa da forma que deveria ter sido feita. É qualquer excesso, né? Mas isso acontece com todos nós, com a maioria de nós, pelo menos. Bem, algumas pessoas, elas contestam o nosso esquecimento do passado, quando reencarnamos, né? Mas o esquecimento do passado é uma dádiva de Deus. Imaginemos que em uma outra vida nós fomos ricos, nós fomos poderosos, nós tivemos status e nessa não. Ou por outro lado, que nós somos criminosos, nós roubamos, nós violentamos, né? Nós matamos, nós caluniamos. Se essas lembranças chegassem até hoje, certamente afetariam a nossa psique, afetariam a nossa casa mental. Quantos de nós não nos arrependemos de coisas que fizemos nessa vida? Quantos de nós dizemos, hoje eu não faria isso, hoje eu faria diferente? E muitos chegam até a não se perdoarem, porque cria um grande problema para a pessoa, um grande problema mental, um grande problema psicológico. Então o esquecimento é uma dádiva. É uma nova chance, né? É uma nova chance de você se fazer de novo, se refazer como pessoa, corrigir seus erros de outras vidas. Bem, eu vou ler agora e fazer algumas considerações sobre um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre o egoísmo e sobre o orgulho. De antemão, eu aviso que a espiritualidade considera esses dois os grandes males da humanidade. O egoísmo, essa chaga da humanidade, deve desaparecer da terra onde retarda o progresso moral. O egoísmo, essa chaga da humanidade, essa doença da humanidade, retarda o progresso moral. E é ao Espiritismo que está reservada a tarefa de fazê-la subir na hierarquia dos mundos. Que hierarquia é essa? Que hierarquia dos mundos é essa? A hierarquia dos mundos ditosos, a hierarquia dos homens felizes, dos mundos de luz, que a Terra um dia há de chegar. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem direcionar suas armas, suas forças, sua coragem. Digo coragem, pois é preciso mais coragem para vencer a si mesmo e para vencer aos outros. Digo coragem, porque é preciso mais coragem para vencer a si mesmo do que vencer aos outros. É muito fácil nós apontarmos o dedo para o outro. Fulano é egoísta, fulano é maledicente, é falador, né? Fulano é isso e aquilo. Mas apontarmos o dedo para nós mesmos, reconhecermos os nossos defeitos
e principalmente lutarmos contra ele para corrigi-los é sempre mais difícil. É sempre fácil vermos o comportamento do outro e nunca nos darmos conta do nosso próprio comportamento. Portanto, que cada um dedique seus cuidados em combatê-lo em si mesmo, pois esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é a fonte de todas as misérias da terra, é a negação da caridade e, por consequência, o maior obstáculo à felicidade dos homens. Esse monstro devorador de todas as inteligências, não importa se a pessoa é pouco ou muita inteligência, se ela for egoísta, ela vai ter a sua inteligência obscurecida. Por quê? Porque o egoísta só pensa em si. Primeiro ele, segundo ele, terceiro ele. E se ele faz alguma coisa, ele faz pensando na vantagem que levará, né? No que ele ganhará com aquilo. Esse filho do orgulho é fonte de todas as misérias da terra. Orgulho e egoísmo são irmãos siameses. Quantos de nós já não nos perdemos pelo orgulho? Ah, eu estou dirigindo. Ele me fechou. Ah, vou fechar também, vou xingar. Ah, ele estou comigo, eu vou gritar. Ah, ele me bateu, eu vou bater. Ele me traiu, ela me traiu, eu vou matar. Quantos não estão presos pelos rompantes dados pelo orgulho? Aí vai preso, prejudica a família, né? Gasta dinheiro e o pior, tira uma vida por um rompante de orgulho. Um detalhe, ainda se dizem cristão, quando o símbolo maior, né, teve na sua cabeça enfiada uma coroa de espinhos, lhe foi dado a beber vinagre, foi arrastado como um animal em praça pública, sempre dando a outra face, sempre perdoando. Mas os ditos cristãos não aceitam que ninguém grite com eles. Jesus vos deu o exemplo da caridade, Pôncio Pilatos do egoísmo, pois quando o justo vai percorrer as tantas estações de seu martírio, Pilatos lava as mãos dizendo: que me importa? Ele diz aos judeus: este homem é justo, por que quereis crucificá-lo? E no entanto, deixa que o conduzam ao suplício, deixa que o conduzam ao martírio. Por quê? Porque para Pilatos importava era ficar na sua zona de conforto, era afirmar que era o governador, que ele podia, naquele momento, numa condição terrena, decidir sobre vida e decidir sobre morte. Ele apenas se preocupou em satisfazer os doutores da lei judaica, os fariseus, para ficar na sua zona de conforto. Lava as minhas mãos e por aí vai. Sem se importar que estava condenando o justo, né? E por esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, é pela invasão dessa lepra no coração humano que o cristianismo ainda não conseguiu cumprir toda a sua missão. É por essa doença, é por esse câncer que afeta o coração humano, o orgulho e o egoísmo, que o cristianismo ainda não impera na humanidade terrestre. Para que a humanidade terrestre realmente se diga cristã, é preciso que todos, sem exceção, abandonem o egoísmo e o orgulho. Senão, isso não será possível. Senão, o planeta Terra não entrará no rol dos mundos ditosos. E é a vós, apóstolos da fé, que os espíritos superiores iluminam a quem incumbe a tarefa e o dever de extirpar esse mal, para dar ao cristianismo toda a sua força e
caminho das sarças que lhe entravam na marcha. A quem cabe essa tarefa de divulgar, de extirpar o mal do egoísmo e do orgulho? A espiritualidade nos diz que é a nós, espíritas. Como assim? Primeiro em nós mesmos. Primeiro vamos tirar esse mal de nós, para depois, com a nossa palavra, tirarmos dos outros, lutarmos, né, para acabarmos com esse mal em qualquer ponto onde ele esteja da humanidade, para que realmente a Terra se torne virtuosa. Expulsar o egoísmo da Terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos, pois é tempo da humanidade revestir seu traje viril, e para isso é primeiro expulsá-lo de vosso coração. Expulsai o egoísmo da Terra para que ela possa gravitar na escala dos mundos. Que escala é essa? A escala dos mundos ditosos, dos orbes felizes, dos mundos avançados, dos mundos de luz. Então, é preciso, né, que nós assim procedamos para que realmente a Terra possa ser chamada de cristã. Tem tempo ainda? Tem 10 minutos. Ah, legal. Então, vai dar tempo então? Eu leio aqui um trecho do Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, aqui, quem foi que ainda não leu, ou quem já... Não, vamos fazer o seguinte, quem já leu o Livro dos Espíritos? Então, para aqueles que não leu, o livro é composto de 1009 perguntas. Ele foi escrito em 1857 e são perguntas que Kardec faz à espiritualidade sobre os mais diversos temas. Então, é um livro muito interessante. Eu aconselho a quem não leu, que leia. Provavelmente vai encontrar aqui na nossa biblioteca, né, para ser emprestado ou para comprar. E vocês verão o tanto de bem que lhes fará esse livro, porque as informações que ele traz são muito importantes, muito verdadeiras. Dá para sentir isso, dá para perceber isso. Tá? Então, é da infância. A pergunta 379 que Kardec faz aos espíritos. O espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? A resposta: pode ser mais, se mais progredido. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impede de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento com a ajuda do qual pode se manifestar. Então a criança ainda não tem os seus órgãos totalmente perfeitos, principalmente os órgãos da inteligência. Então as experiências que ela teve de outra vida, ela ainda não se manifestar. Quando a pessoa vai ficando mais adulta, isso, né, inclusive tem muita gente que muda o seu caráter, porque os seus órgãos vão amadurecendo. Mesmo assim, continuam com a sua imperfeição. Os nossos órgãos materiais são imperfeitos. Por isso que a gente nunca lembra o que fizemos nas outras vidas, né? A gente nunca realmente estamos livres, estamos libertos da matéria. A própria matéria, né, que nos possui nos entrava. Só nos lembraremos, só seremos totalmente libertos o dia que abandonarmos a matéria. Em uma criança de eternidade, o espírito, pondo-se de lado o obstáculo que a imperfeição dos órgãos opõe à sua livre manifestação, pensa como uma criança ou um adulto? A resposta: quando ele é criança, é natural que os órgãos da inteligência, não estando desenvolvidos, não podem dar-lhe a intuição de um adulto. Ele tem, com efeito, a inteligência muito limitada, enquanto a idade faz amadurecer sua razão. A perturbação que acompanha
a reencarnação não cessa subitamente no momento de nascer. Ela não se dissipa, senão gradualmente com o desenvolvimento dos órgãos. Morrendo a criança, o espírito retoma imediatamente o seu vigor anterior. Ele o deve retomar, pois está desembaraçado do seu envoltório carnal. Entretanto, não readquire sua lucidez anterior, senão quando a separação for completa. Quer dizer, quando não exista mais nenhum laço entre o espírito e o corpo. Então, nós só vamos retornar a nossa lucidez completamente depois que nos desligarmos dessa vestimenta carnal. Enquanto estivermos ligados a ela, que seja por um laço, ficaremos limitados, porque a matéria nos é um trave. Se não renascermos de novo, não poderemos ver o reino do céu. Se não renascermos, se não reencarnarmos, se não mudarmos os nossos procedimentos, né? Se não modificarmos a nossa casa mental, se não tomarmos novas atitudes, não renasceremos de novo. Continuaremos presos aos males iguais ao egoísmo, iguais ao orgulho. Ok, meus amigos? Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Falar alguma coisa? Assim, lembrando que vamos trabalhar, né, essas questões com os nossos filhos, com os nossos netos. As responsabilidades não podem ficar só a cargo dos pais. O avô que tem um bom contato com os filhos, com os netos, né, os avós zelosos também, os pais geralmente estão numa fase de trabalhar e tudo mais, podem ajudar nesse campo, a promover essa integração das crianças com a religião. Alguém quer perguntar alguma coisa? Fazer alguma observação? Não. Não? Então, eu agradeço por demais a oportunidade de estar falando aqui com vocês, né, e podermos discutir o Evangelho, né, de poder falar um pouco da espiritualidade, de podermos falar um pouco de Kardec. Muito obrigado.